Olá, senhores, vamos lá. Então, aí, segundo, né, as minhas pesquisas, e segundo também algumas coisas que eu lembro de 2022, a história não foi bem assim. E não tem como, no caso, as pessoas dizerem, no caso, sobre a questão que eles falam do arrependimento, e daí a pessoa de repente eu falo, posto vídeo, deve ter umas comemorações na rua aí. Só que isso é fake, né? Ou pelo menos em parte, né? Porque na verdade houve condicionante. O que aconteceu? Sim, na questão de haver proteção, claro que nós poderíamos contabilizar na questão de proteção e tal, e outras pessoas eventualmente serem protegidas, né? Em relação à pregação dos mandamentos, eventualmente não se escandalizarem e tudo mais. E teria que ter alguma garantia de proteção, né? Supostamente, a obediência aos mandamentos seria uma garantia de proteção, mas na verdade até isso é relativo, e até por coisas que eu já falei no canal. Uma delas, inclusive, que eu já expus no canal, é justamente aí que tá, e aí que não faria sentido, porque justamente essa dúvida estava lá. Era a questão de, peraí, eu posso obedecer aos mandamentos, posso falar sobre isso e as pessoas se escandalizarem mesmo assim, porque elas eventualmente prefiram. Então, eventualmente, elas poderiam, vamos dizer, uma, entre aspas, incendiar a outra, começaria eventualmente, entre aspas, um motim, porque eventualmente estaria falando contra Cristo, ou porque as informações novas, de alguma forma, seriam escandalosas, e as pessoas se escandalizarem, até porque os outros se escandalizariam. Né? Então, isso era possível? Era. Ah, Mesmo a própria revolta de ficarem, eu não desconsiderei, independentemente de qualquer proteção, não quer dizer que as pessoas não ficariam bravas, e isso é justamente um problema, né? No sentido de aí está o que é contabilizado antes, né? No sentido de as pessoas eventualmente sofrerem só porque eventualmente, mesmo que elas concordem com a doutrina, mas no sentido, não, peraí, se vocês não falaram isso antes, então vocês eventualmente não sabiam disso, então por que vocês estão pregando? Se você não sabia, pelo menos para mim, né? Se você não sabia dessa informação, por que você está pregando? Né? Então, sim, isso é um motivo de. Seria um possível motivo de revolta. Mas não só esse. O simples fato de as outras pessoas que de repente não concordassem com os mandamentos conseguissem escandalizar as outras, essas outras concordando ou não, mas mesmo que concordassem com os mandamentos, poderiam de alguma forma se escandalizar também, só pelo conflito que poderia se dar, mesmo às vezes até um grupo contra outro. E aí que tá, isso não, é aí que é a grande questão. Isso foi pensado como possibilidade porque os mandamentos não necessariamente resolveriam isso. As pessoas poderiam preferir eventualmente se amotinar mesmo assim, porque a opção é delas e o pecado é delas. Né? De repente não um pecado exatamente nessa situação, mas qualquer pecado anterior vai fazer elas eventualmente sofrerem. Então essa é a grande questão. Então não, independentemente de elas naquele momento aceitarem os mandamentos, mas tem as situações passadas também. Né? Isso de alguma forma conta ou contabilizaria. Mas isso foi contado como possibilidade. Então aí que tá. Isso é forçadamente uma condicionante, porque a questão não é eu sair ileso. Né? Tudo bem, eu posso ser protegido porque eu obedeço os mandamentos. Tá, mas e a grupalidade? No caso, e a visão comunitária? Há outras possibilidades de escândalo que não sejam necessariamente um influenciar o outro. Um incendiar o negócio e virar eventualmente uma grande. Um grande conturbamento, vamos dizer assim. Uma grande agitação. Né? Então, não. Se você contabilizar dessa forma, não, mas eu pensei isso antes. Então, isso é condicionar. Então, essa condicionante teve. Então, mas, vamos dizer, Deus pode resolver a situação. Claro, veja, Deus pode resolver a situação se as pessoas decidirem que Deus possa resolver a situação. E aí de certa forma, nós retornamos até na doutrina, na questão do livre-arbítrio. Então, essa é a questão. Né? Essa era outra questão que era considerar. E aí que tá, a consulta mostra justamente isso, que eu não, aí tá. Eu não acreditei inteiramente que os mandamentos pudessem resolver a situação. De repente, talvez até não exatamente por incapacidade dos mandamentos. Talvez até por isso, que eventualmente seria pecado da minha parte, mas não. Mas a questão justamente, mas a minha crença é, se eu obedecer aos mandamentos, talvez não adiante. Ou por incapacidade dos mandamentos, pode ser pecado mesmo. Ou não por incapacidade dos mandamentos. Mas por opção das pessoas em não querer seguir. Ou em querer, eventualmente, ah, causar algum tipo de conflito ou não, só dar continuidade. Porque eventualmente as informações seriam escandalosas. Especialmente em 2020. 2020, se você não era, estava mais à flor da pele ainda. Se era um escândalo para mim, vai ser para os outros. Então essa é a questão. Não, talvez não seja para todos, mas algumas pessoas reagiriam como eu reagiria, ou
mesmo que eu não demonstrasse uma revolta, mas justamente outras poderiam demonstrar. Então, essa é a questão. Ou teriam outros, até eventualmente outro sentimento, ou demonstrariam uma exasperação causada por outro sentimento. Talvez até tristeza, não necessariamente raiva, embora raiva também. Então, essa é a questão. Ou causada por outros que eventualmente gostariam, de repente, de criar alguma confusão porque não aceitariam os mandamentos, ou simplesmente porque você não sabe do que vocês estão falando. Tá, isso eu já falei no canal, mas a questão é, o duplo problema aqui é que talvez justamente não é que os mandamentos não tenham capacidade, as pessoas podem optar em não seguir os mandamentos. Né? E no meu, de repente até no meu caso específico, que pode também ter acontecido, é o fato de eu achar que de repente os mandamentos não são capazes de resolver a situação. Não é que não sejam capazes, às vezes as pessoas simplesmente não optam por usar essa doutrina. Então, fica esse complemento no canal. E valeu! Complemento.